Quando a gente é bem instruído em como caminhar na fé, a gente não se desaponta, nem se espanta com aquilo que surge no nosso caminho. Isso chama de discernimento. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Justo é o que você se tornou no dia que você creu em Jesus. E agora, a verdade é que a sua vida verdadeira tem que ser recebida de uma outra fonte. Irmãos, a verdade é que talvez, ou normalmente, aparentemente falando, o seu trabalho, ou o seu casamento, ou suas amizades, na aparência externa, talvez nunca mude, né? Talvez, eu costumo dizer aqui, você continue trabalhando na mesma profissão que você tem hoje. Isso só o Espírito Santo sabe. Mas uma coisa é certeza: a estrutura que sustenta cada área da sua vida vai ser arrancada e colocada uma nova, que é espiritual. Irmãos, isso é inevitável. Talvez eu continue fazendo o que eu sempre fiz, mas a hora que o Espírito Santo tirar o fundamento que é você mesmo, a sua carne, desse lugar, e colocar Cristo ali, tudo muda. Tudo muda. Você se torna um crente, 3 pontinhos. Não é muito comum, não é muito normal o céu olhar para nós aqui e encontrar, por exemplo, um médico que é evangélico, ou um empresário que é evangélico, ou um professor que é evangélico. Essa ordem ela é invertida a hora que Cristo é estabelecido no seu coração. Agora eu não sou mais alguma coisa evangélica, agora eu sou um crente que vive pela fé em primeiro lugar, depois eu sou médico, professor, empresário, ou sei lá o quê. Porque antes aquilo que eu fazia era com foco em algo externo. Agora tudo aquilo que eu buscava fora, eu descobri que já foi colocado dentro por causa da obra de Jesus. E agora isso aqui é um meio de eu ser usado pelo Espírito Santo para alcançar pessoas. Então, o justo viverá da fé. E a Bíblia diz que é de fé em fé. A cada nível de fé, a cada passo de fé, naquilo que o Espírito de Deus vai falar com você, vai vir um novo nível de glória. São níveis que você vai crescendo nessa vida no Espírito. Só que tem uma palavrinha entre a fé e a glória que a gente precisa estar preparado, instruído e em paz, chamada prova. Vamos ouvir a palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 1. Carta de Tiago, capítulo 1, verso 2. Diz assim a palavra: meus irmãos, tende grande alegria
quando entrardes em várias provações. De novo, algumas versões vai dizer assim: irmãos, tende com motivo de grande alegria ou passardes por várias provações. Primeira coisa para você começar a andar no Espírito, você entender que Deus, Ele vai desligar você de tudo que é certo ou errado, bom ou ruim, felicidade ou tristeza. Isso tudo é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tiago não falou assim: fiquem felizes quando você passar por uma prova. Ninguém fica feliz na prova, irmão. É um momento de tribulação nas emoções, às vezes ou quase sempre. Mas existe um fruto ali chamado alegria, que é o Espírito Santo que vai gerar em você e que vai te sustentar aí. Então, a cada prova, diz Tiago, você deveria considerar isso como um motivo de alegria. Por quê? Verso 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Não somos nós que somos provados, irmãos. É a nossa fé. Verso 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que vocês sejam perfeitos e completos, sem faltar nada. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Verso 6, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para o outro. Verso 7, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de coração dobre ou duplo, inconstante em todos os seus caminhos. Só até aqui por enquanto, irmãos. Diferente do mundo, irmãos. No mundo, a gente está muito acostumado, habituado nas etapas da vida a passar por isso. Tudo que você vai fazer, você precisa fazer um teste, ou uma prova, ou receber uma habilitação para funcionar em algo. Sim ou não? Regras. Naturalmente falando, faz parte. Mas existe uma diferença crucial aqui, irmãos. Quando você é provado no mundo, quando você faz uma prova de vestibular, quando você faz uma prova de CNH, quando você faz uma prova para uma vaga de um emprego, ou sei lá o que, você está fazendo essa prova para convencer aquele lugar ou aquela instituição que você está capacitado para entrar lá, ou para funcionar lá, ou para dirigir. O mundo espiritual não é assim. Quando você passa por uma prova pela fé, é Deus permitindo que você seja testado para que você descubra que você já é em Cristo. Quando você é aprovado em algum passo de fé, você se alegra, você até faz uma festa, mas Deus não se espanta. Ele vai dizer: eu já sabia, filho, eu te vejo em Cristo. Para mim não é novidade, é você que precisava passar por essa prova, para que você se conhecesse agora na fé no meu filho, o que ele fez por você. No verso 12, diz assim, Tiago 1, bem-aventurado o varão que suporta a prova, porque quando for provado ou aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam.
De novo, bem-aventurado a pessoa que suporta a prova, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Então, as provas na nossa vida, irmãos, elas nunca são para nos excluir, mas sempre são para nos promover. O ponto é, a gente vai chegar lá na frente depois em como entrar nisso na prática, mas o fato é, eu só recebo uma autoridade, uma coroa, ou um novo nível de glória para reinar em vida, quando eu sou aprovado. A gente viu no comecinho que o passar por várias provações ou várias provas produz paciência. Paciência para quê? Paciência para que você aprenda a não colocar a sua mão naquilo que Deus te falou. Por isso que às vezes, ou quase sempre, na medida que a gente vai crescendo, as provas, as provações, elas estão muito além da nossa capacidade humana. Porque senão a gente pega, senão a gente dá uma ajudinha, senão a gente dá um jeitinho. Uma vez aprovado, irmãos, essa palavra aprovado, vamos lá, né, no grego para variar, é agradável, aceitável a Deus. Olha que interessante, no mundo antigo não havia sistema bancário como nós conhecemos hoje, e nem dinheiro em papel. Todo o dinheiro era feito de metal, aquecido até se tornar líquido, despejado em moldes. Uma moeda. Quando as moedas estavam frias, era necessário polir os cantos irregulares. As moedas eram comparadas e, é claro, muitas pessoas cortavam pequenas fatias do metal. Em um século, mais de que 80 leis foram promulgadas em Atenas, na Grécia, para parar a prática de cortar moedas que estavam em circulação. No entanto, algumas pessoas que negociavam o dinheiro eram homens íntegros, que não aceitariam dinheiro falsificado. Eram pessoas honradas, que colocavam em circulação apenas dinheiro genuíno e com o peso correto. Tais homens eram chamados de dokimos. Essa é a palavra para aprovado. O que é um dokimos? É quando você, durante uma prova, você permanece recebendo do Espírito essa parte do fruto chamado paciência, até que aquilo que Deus falou com você se cumpra, e você receba nessa área o mesmo peso que Jesus tem. Glória, irmãos, tem um peso. A gente, uma vez aprovado, diz a palavra, você vai receber uma coroa da vida nessa área. Uma vez que Deus permitiu que você passe por algo, para quê? Porque se você não crê na palavra, Ele não consegue manifestar a glória dele. E a nossa alma, às vezes, acha que acredita. Já conversou com alguém sobre fé? Não, eu creio também, sim. Eu também creio nisso. Também creio nisso. Eu também creio nisso. Ela crê até a hora que a prova vem. A hora que a prova vem, se ela não tem nenhuma instrução do Espírito para pôr a mão em nada, talvez ela veja as circunstâncias piorarem, ou começar a desmoronar, porque às vezes, quando esse fundamento carnal é tirado de nós, algumas coisas vão ser faxinadas. Não segure aquilo que Deus não está segurando, irmãos. Deixe essa obra ser completa.
Então, se na hora que essa prova vem e você não tem instrução para fazer nada, e as circunstâncias começam a exigir que você faça algo, e você permanece pacientemente na palavra, aguardando, ou uma direção, ou a glória se estabelecer, você passa a ser um doquimós para Deus, um aprovado. Ele já sabia, porque ele te vê em Cristo, agora é você que sabe, eu realmente creio. Irmãos, a gente, nas áreas que a gente ainda não foi tratado, a gente acha que crê. Até que a circunstância que se levanta para tentar tirar a gente desse trilho, do nosso chamado, da nossa herança, ou de andar em amor, se levanta e aparentemente não tem nada que a gente consiga pôr a mão. As emoções gritam às vezes. Lembre-se, as emoções não são confiáveis, elas mentem. Eu não sou guiado por emoções, eu sou guiado pelo Espírito, pela palavra. Por que essa prova é necessária? Hebreus 11, verso 1, a palavra de Deus diz assim: ora, a fé, ela é a certeza daquilo que você espera. Irmãos, a fé, ela não é uma probabilidade muito alta. Isso é papo de coaching. Isso é papo de palavra positiva. Isso é papo de mundo. Isso é papo que você entendia na mente quando você era morto no espírito. A Bíblia diz que a fé, ela é uma certeza. Certeza do quê? Daquilo que eu estou esperando. Naquela palavra que Deus me deu. E o escritor aos Hebreus continua: ela é a convicção de coisas que você não vê. Olha que forte isso, irmãos. O que é fé? Fé, ela é uma certeza. Aqui que a gente já começa, se a gente for muito sincero com a gente, mesmo em primeiro lugar, a filtrar na nossa vida as áreas que a gente realmente crê ou não. Quem tem certeza de algo, irmão, não se move do lugar. Mas ela é interessante, porque ela também é uma convicção de coisas que você ainda não vê. O que é a prova? A prova é quando Deus te dá uma palavra e sempre vai estar muito além da sua capacidade humana em produzir aquilo, porque a Bíblia diz que Ele não divide a glória dele com ninguém. E Ele quer se fazer conhecido para você e através de você. Eu tenho certeza daquilo que eu espero. Mas a fé não é só isso, a fé é uma convicção de coisas que você não vê. Preste atenção, irmãos, não é uma convicção que você encontra nas circunstâncias. Porque se você não está vendo a provisão, se você não está vendo a cura, se você não está vendo o caminho, se você não está vendo a resposta, você precisa de uma convicção. A gente tem esse hábito tão carnal, irmãos, de discernir a nossa vida ou a vida das pessoas pelas circunstâncias que elas estão atravessando. Leve isso para a sua vida, quando o assunto é vida de fé. Jamais julgue alguém por aquilo que ela está atravessando, por uma prova. Como que eu sei se ela está na fé ou não? Eu tenho que olhar para a saúde dela, está sempre fluindo, as finanças sempre fluindo, sempre, tudo sempre. Você nunca vai ver uma prova, porque a Bíblia diz que a fé é uma convicção de coisas que você não está vendo. Um novo nível de glória vai exigir de você um novo nível de confiança em coisas que você não está enxergando. Então, como que eu sei se alguém está na fé? Quando aquilo que eu olho, ou em mim mesmo,
ou no meu irmão, ao redor dele, na circunstância dele, não encontra coerência com aquilo que eu enxergo nele. Quando eu olho para as circunstâncias, eu vejo alguma coisa completamente distante das promessas. Mas quando eu olho para ele, quando eu converso com ele, eu encontro a própria palavra de Deus vivendo. Quem olha para mim, quem olha para você, vê alguém que tem convicção de coisas que não existem, ou encontra alguém que está otimista, à medida que as coisas vão sendo favorecidas ou não? Porque, irmãos, dançar, celebrar, fazer uma festa, depois qualquer um faz. A loucura da fé, e se você ainda não foi chamado de louco, eu quero te dizer, se você andar com o Espírito Santo, vira e mexe, isso vai acontecer. A religiosidade, ela coloca a gente num caminho que a gente é otimista, esperando Deus fazer. Eu tenho esperança que Deus vai fazer. Isso não é vida no Espírito, irmãos. Vida no Espírito é aquilo que o Espírito Santo me fala, já é realidade dentro de mim. Eu estou sendo provado para quê? Para que eu descubra se eu realmente creio naquilo ou não. Então a vida de fé, ela não é uma vida de provas sem fim, embora Tiago tenha dito. Considere motivo de alegria passar por várias provas. Quanto mais provas, mais glória. Só aprenda a como responder certo essas questões. Uma vez que você foi aprovado numa área, irmãos, acabou. Naquele nível, tá? Acabou. A gente tem essa tendência de sempre responder se está tudo bem ou não, baseado naquilo que a gente está vendo. Vai ficar. Não, já está, irmão. Fé é certeza, é loucura. A gente está trazendo aqui luz só para identificar o que é uma vida de fé e o que não é. Porque Deus, Ele é um Deus de fé. Jesus disse: tenham a fé de Deus. Existem vários tipos de fé. Fé é uma confiança que você tem em algo. Um homem natural, ele tem fé nele mesmo. Ele tem fé no governo, ele tem fé num amigo, ele tem fé num pai, ele tem fé, enfim. É uma fé, mas Jesus não falou assim. Jesus disse: tenham a fé de Deus. Qual que é a fé de Deus? A fé de Deus é uma fé que fala daquilo que ela quer ver manifesto, e não daquilo que ela está vendo nas circunstâncias. De novo, Deus não fala daquilo que Ele está vendo. Deus fala daquilo que Ele é. Deus não fala para constatar. Tá bom ou tá ruim. Deus fala para criar. Deus fala para governar. Deus fala para mudar. E isso foi dado a nós como uma autoridade, segundo Jesus disse. Então, na nossa boca mora, irmãos, ou a nossa experiência de vitória, ou a nossa patinação constante em algumas áreas da vida, até que a gente seja aprovado. O tema dessa mensagem é provados no mundo, aprovados no reino. A prova vem, de novo, para que eu seja informado para mim mesmo se eu realmente creio ou não. Deus, Ele olha, Ele vela, Ele está
obcecado, entre aspas, na palavra que ele já liberou em Cristo. Você entra na experiência por ação do Espírito Santo quando a fé vem, e é isso que a gente vai ver no próximo texto. É a única via, o justo vive da fé. Deus não faz acepção, para esse aqui eu vou querer que ele creia, que ele seja aprovado para manifestar. Aquele ali não. Ele não confia muito na minha palavra, mas eu vou deixar ele viver isso mesmo assim. Deus seria injusto se ele fizesse isso. Deus nem consegue manifestar nada na nossa vida fora das vias da palavra, por ação do Espírito Santo. A pergunta é, essa convicção, essa certeza, ela não é algo que a gente consegue produzir, não é um esforço, não é uma conquista. Deus te deu a palavra, Deus te deu uma justiça em Cristo, e Deus te deu o Espírito dele habitando em você, para funcionar nessas verdades. E o justo vive agora da fé, e até a fé é um dom. Eu quero conquistar a fé. Não, a Bíblia diz que a fé é um dom. Quer ver? Abra comigo lá em Romanos, capítulo 10. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Romanos 10, 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Verso 11, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será envergonhado. Romanos 10, 10 de novo. Com o coração se crê para dentro da justiça. Quando a fé vem e eu creio, para Deus eu já estou naquele lugar. Eu descobri quem eu sou em Cristo. Quando o Espírito Santo fala com o meu espírito e ilumina minha alma, eu descubro algo novo que já foi feito. 100% das vezes, você vai olhar na sua circunstância, você não vai encontrar equivalência. Por isso que com o coração eu creio e eu sou colocado numa posição de justiça. Agora eu sei que essas circunstâncias, ela é um engano. A verdade está nisso que eu vi no Espírito. Mas para entrar na experiência, a fé de Deus, com a boca se faz a confissão, a concordância, para dentro da salvação, ou para dentro da manifestação daquilo que você está crendo. Por isso que a fé tem esse quê de insanidade, se é que eu posso falar assim. É você encontrar a palavra andando na vida da pessoa, nos passos e na boca. Não estou falando de perfeição, irmãos, eu não estou falando de não cair, não falhar, não é isso. Eu estou dizendo, eu convivo com ele ou comigo mesmo e eu percebo, eu sou muito mais inclinado para aquilo que Deus diz do que para fugir constantemente para aquilo que a circunstância está me mostrando. A fé, ela está para Deus na mesma dimensão que a incredulidade está para Satanás. Quanto mais você fala daquilo que Deus diz, mais você está dando crédito, enaltecendo o Espírito Santo na sua vida. Quanto mais você está falando daquilo que você está vendo, mais você está alimentando os demônios, os espíritos malignos na sua vida, e Satanás a fazer a festa. É na boca a questão. Todo aquele que nele crer, nele quem? Em Cristo, não será envergonhado. Todo aquele que, estando nele, quando a fé vem,
você descobre algo novo a seu respeito, nada mais é do que algo do que Jesus consumou para você, que agora te foi revelado. Então agora naquela área, nessa situação, você está nele. Prova tem data de validade, irmãos. Até você ser aprovado. Mas como eu disse, essa convicção não é algo fabricado. Verso 17. Então, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela pregação da palavra de Deus. Vamos recapitular aqui. Tiago diz: considerem motivo de alegria o passar por várias provações, porque a prova da sua fé vai gerar paciência e vai produzir na sua vida perseverança para que Deus consiga manifestar a vontade dele na sua vida. Porque a paciência vai fazer com que você não mexa, você não ponha a sua mão, você vai deixar Deus ser Deus aí. E Hebreus diz: fé é uma certeza. E aí vem Paulo em Romanos e diz: a fé, ela vem. Percebe? A fé não é algo místico. A fé não é algo que eu consigo conquistar. A fé vem. Quando que a fé vem? Quando eu ouço a palavra. E essa palavra aí no original não é a palavra escrita. É uma palavra que a gente já falou aqui. É o rema. Rema é a palavra revelada. Agora, aquela palavra escrita se tornou uma palavra revelada dentro de você. É aqui que a fé vem, irmãos. Quando a fé vem, como eu disse, as emoções podem ou não, dependendo do seu nível de caminhada, atribular, dependendo da prova também. Mas você foi tomado por uma convicção que você não teve a capacidade de produzir. Quando Deus comunica algo no seu espírito, essa convicção nasce dentro de você. Começa a ser desconfortável para você não acreditar mais que aquela palavra é a sua verdade. Vai existir a guerra na prova. Aquilo que eu estou vendo com aquilo que Deus diz. Mas algo te conquistou, algo te puxou para a fé, que você não vai mais largar a mão disso daí até você ser aprovado. Rema, ou a palavra revelada, ela é algo que acontece na nossa vida quando o Espírito Santo fala algo do nosso espírito e na nossa alma ele não encontra mais as fortalezas que resistem àquela palavra. De novo, a nossa mentalidade, irmãos, em cada área que ainda não foi plenamente salva por ação do Espírito, ela tem tendência a raciocinar, a calcular, a fazer conta. Então eu leio a palavra de Deus e eu comparo com aquilo que eu estou vendo, com a minha capacidade, com as probabilidades, para analisar se vai dar pé ou não para eu entrar nisso. Isso não é fé. Isso é uma fortaleza, uma crença limitante. À medida que eu vou passando tempo com a palavra, meditando, à medida que eu vou entregando para o Espírito Santo os meios que ele precisa para desconstruir, lembra que eu falei de desconstruir no começo? Pode ser que aquilo que é externo não mude, mas a parte interior vai ser completamente mudada. À medida que eu vou me aprofundando nas práticas espirituais da palavra de Deus,
A gente sempre fala aqui. Essas fortalezas, elas vão sendo desconstruídas dentro de nós. E a hora que você passa por aquele texto, você lê um texto hoje que mexe com você e aquilo te chama para mergulhar, mas você ainda não tem essa convicção que Hebreus diz que é necessário. Não se condene, irmãos. Todo mundo está aqui numa prova, em alguma área. Mas você começa a investir tempo naquilo, meditando, gastando tempo, louvando, agradecendo ao Senhor por aquilo, orando no Espírito para edificação daquela verdade dentro de você. E quando o Espírito consegue tirar da sua crença todas as limitações que estavam bloqueando aquela verdade, você passa por aquele mesmo texto, depois de uma temporada de prática espiritual. E aquele texto salta dentro de você agora, irmãos, com uma certeza. Agora você sabe porque sabe que isso é verdade. Como que eu sou aprovado na fé? Me esforçando? Não. A fé vem. É só uma questão de você se dedicar a uma vida de tempo a sós com Deus no seu dia a dia. Então a prova, irmãos, ela é algo fundamental. Por que a gente está falando isso hoje? Por que o Espírito Santo colocou isso no meu coração para hoje? Porque a gente está tão com falta de referências no nosso dia a dia, de pessoas que andam nesse caminhar, que está lá em Provérbios. A Bíblia diz que o caminho de um justo, estou falando de você, é como a luz da aurora. O que é a luz da aurora? É quando o dia começa a amanhecer. 5 e pouco da manhã, 6 da manhã, mais ou menos. Está um breu, está noite. A hora que o sol começa a amanhecer, o céu já começa a ficar claro, irmãos. O sol não surgiu ainda. O dia começa a clarear, só que nem cara do sol ainda aparecer. E aquilo vai aumentando, aumentando, aumentando. A hora que ele surge, aí o dia vem. No meio-dia, irmãos, é o ponto mais claro do dia. Então o provérbio diz assim, o caminhar de um justo, ele é como esse processo da luz da aurora, que vai brilhando mais, e mais, e mais, e mais, e mais, até ser um dia perfeito. Se eu tentar viver a fé religiosamente, na minha capacidade, eu vou ficar patinando uma vida inteira, achando que aquilo é a vontade de Deus para a minha vida, achando que aquilo não é bem assim, fazendo uma mistura da palavra com o meu jeitinho de manipular aquilo. Não é esse o nosso chamado, irmãos. Por isso que as práticas são importantes. Porque é só o Espírito Santo que tem o poder de gerar em você essa fé que chama convicção. Quando isso acontece, de fé em fé, é impossível você não crer. Então lembre-se, prova é só um momento para que você seja promovido na minha verdade, diz o Senhor. Você acha que às vezes você crê em algo. Eu sei que você ainda não crê. Só passe mais tempo com o meu Espírito. Se edifique mais. Continue passando tempo na minha presença. Permita que eu vá construindo você por dentro novamente. Que a hora que isso ficar pronto e essa palavra entrar no seu coração, essa convicção nasce. Quando a convicção nasce, irmãos, a nossa alma não resiste mais à palavra.
Espírito, alma sujeita e o comportamento novo nasce. É aqui que nasce a loucura. Por que você está fazendo isso? É porque eu creio naquilo que Deus falou comigo. Por que você está dando esse passo? Por que você fala dessa maneira? Por que você não está fazendo como todo mundo está fazendo? Por que nessa decisão você fez algo que ninguém faria? Eu estou fazendo corpo, comportamento, porque eu creio, alma, que a verdade está naquilo que Deus disse para mim, Espírito. Essas três dimensões, como a gente sempre fala aqui, são essenciais para a gente sempre relembrar. Espírito, alma e corpo. Aonde Deus fala, aonde está o problema, nossa alma, nossa mentalidade que resiste, é aqui que o Espírito Santo vai tratar. Quanto mais eu me entregar a Ele, e a hora que essas fortalezas são derrubadas, a verdade encontra a passagem liberada e nasce um novo comportamento. Aqui você é aprovado. Aqui você reina em vida, nessa palavra. E você não tem mérito nenhum. Mérito nenhum. Porque começou nele, a desconstrução foi por ação do Espírito dele, e até essa convicção de dar um passo foi por ação dessa verdade que te impulsionou a crer. É esse o caminho que Deus tem para nós, irmãos. Sem fé, diz a palavra lá em Hebreus também, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque o que agrada a Deus? Parece que Deus é um Deus carente, né? Deus precisa ser agradado, tá meio que melancólico hoje. Não, irmãos. O que agrada a Deus é ver você experimentando, acessando, fluindo em tudo aquilo que Ele moeu Jesus para que você tivesse direito. O que agrada a Deus é ver você se render a essa simplicidade de vida no Espírito, para que o Espírito Santo consiga alinhar a sua alma à verdade e um novo comportamento nasça, para que Ele consiga manifestar na sua vida a vontade dEle. Então, no final das contas, o que agrada a Deus não tem a ver com Ele, tem a ver com você.